Bispo Sérgio é um querido nosso, um dos amigos do pastor Lamartine. Quando ele se converteu, o conhece há mais tempo do que todos nós. O Lamartine tinha um grupo de amigos que era meio da pesada, não é? E quando ele se converteu, a primeira coisa que ele fez foi pregar o evangelho a todos eles. E o Sérgio é um desses que se converteu através da vida do Lamartine. É bispo da igreja lá em Campo Grande, Mato Grosso, e nós vamos ter Mato Grosso do Sul. E vamos ter hoje, então, receber a palavra de Deus através da vida dele. Amém? Boa noite, queridos. Nós trazemos um abraço da Palavra Viva em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, a todos vocês. É sempre um prazer muito grande estar aqui, poder adorar juntos, poder compartilhar dessa comunhão maravilhosa que o Senhor tem nos dado. E em dezembro agora, nós tivemos a visita do apóstolo Lamartine e a apóstola Lilian lá, que estiveram apresentando os nossos netos. E eu quero dizer para você que é uma alegria muito grande no nosso coração nós estarmos debaixo da cobertura, alinhados apostolicamente com a Palavra Viva aqui de São Paulo, né? Tem toda uma história deles juntos. Eu e os meus filhos viemos um pouco depois, mas a alegria é a mesma e é como se nós estivéssemos presentes desde o princípio. E o apóstolo Lamartine e a apóstola Lilian puderam fazer o casamento da nossa filha mais velha, também ordená-los pastores. Eles são pastores dos jovens em Campo Grande, Analice e o Daniel, e apresentar agora em dezembro os nossos netos, um casal, são gêmeos, né? E isso para nós foi um motivo assim de grande festa. E eu quero dizer para você que a nossa família tem sido muito abençoada pelo Senhor. E especialmente no dia de hoje, eu quero deixar para você que de alguma forma tem estado desesperançado, não vê esperança para o seu casamento, nos seus filhos, nos seus pais, não perca a esperança no Senhor. Amém? Há uma promessa, há um projeto de Deus, que é a família, e por mais que exija legislações por aí circulando, para que isso venha a sucumbir, você não pode abrir mão daquilo que Deus tem preparado para você. Amém. Em nome de Jesus, mantenha acesa a fé, mantenha acesa a sua esperança em Deus. Esse aqui tem que ser o teu referencial de vida, em nome de Jesus. E com certeza você será aprovado. Então, se alguém está aqui e por algum momento pensou em desistir, não desista, porque Deus tem a vitória reservada para você, em nome do Senhor Jesus. E esse é um ano que Deus estará trazendo restituição para a sua vida e para a sua família. Amém? Deus te abençoe. Graça, paz, misericórdia, adoração, louvor, seja tudo dado ao nome do Cordeiro. Eu quero agradecer ao apóstolo Lamartine pelo convite de estar aqui com você. Era um sonho meu. Eu sou promotor de justiça. O Senhor me deu uma estratégia dentro do Ministério Público, dentro da Promotoria de Justiça, dentro do respeito a um Estado laico, porque Estado laico não é Estado ateu. O Estado laico é um Estado que respeita as pessoas que estão ouvindo aquilo que está se dizendo. E o Senhor me deu essa estratégia, dizendo aqui, quantos creem em Deus aqui? Então é quase maioria. Vamos supor que fosse o caso. Quantos creem em Deus aqui? Muito bem, eu tenho autorização para falar de Deus nesse lugar? Sempre temos uma ata, registra nessa ata aí. Esta é uma assembleia que crê em Deus, e em nome de um Estado laico, vamos falar dele. E eu tenho visto como as pessoas têm tido sede de Deus. Queridos, você não imagina como as pessoas estão ávidas por ouvir de esperança. E não há palavra que traga mais esperança do que aquela que vem do alto. A palavra acerca disso mesmo diz. Nós precisamos de uma vez por todas entender o momento grave que encontramos. É um momento urgente. E eu fico feliz de poder estar falando isso aqui, porque esta é uma igreja que está
muito bem orientada acerca do momento em que nós vivemos. Porque eu mesmo, a orientação que eu tenho acerca desse tempo veio do nosso apóstolo Lamartine, da apóstola Lilian. Eles me alertaram acerca da urgência desse tempo. Você já leu o Levítico 25, você já ouviu falar sobre o Shemitah, sobre o jubileu. Nós estamos vivendo esse período agora, nesse ano. É um ano especial na história da humanidade. Nós não podemos negligenciar nem descuidar um dia sequer. Há uma urgência mundial que leva as pessoas a quererem Deus. Apesar de todo esse cenário confuso de contenda, isso é só como que para desviar o foco daquilo que realmente está acontecendo. A derrota do inferno de Satanás está sendo definida. As pessoas estão se convertendo, estão clamando por ouvir. Então é tempo de buscarmos a Deus. É sobre isso que eu quero falar com você. É tempo de buscarmos a Deus. Você pode dizer isso para mim? É tempo de buscarmos a Deus. Eu quero que você fale bem forte isso. É tempo de buscarmos a Deus. Eu quero deixar com você uma tarefa matinal. Se você puder lembrar, todo dia de manhã, a hora que você levantar, você, antes de descer da sua cama, você vai dizer: hoje é tempo de buscar a Deus. E deixar o seu coração arder pelo que o Espírito Santo vai estar fazendo. Você vai ver coisas impressionantes acontecendo. Me impacta, e me perdoem, eu me emociono, por conta disso, de termos os nossos olhos abertos, não só para a salvação, sabe, isso é importante, mas o que Deus quer é o teu amor, o que Deus quer é o teu coração. A salvação está dada, Ele te dá, se você crer. E eu gostaria então que em pé nós lêssemos a palavra em Oséias, capítulo 10, verso 12. O pastor José Luiz disse que, eu perguntei quanto tempo eu tenho, até que horas. Ele falou: quando Deus mandar. Meu Deus, avisa em casa que hoje tem vigília. Glória a Deus. Em Oséias capítulo 10, verso 12, a palavra de Deus diz assim, todos abriram? Semeai para vós outros em justiça, e ceifai segundo a misericórdia. Arai o campo de pousio, que é a lavoura, porque é o quê? É tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha, e chova a justiça sobre vós. Pode levantar sua voz em adoração, em clamor. Esta é a palavra viva de Deus. O que está estabelecido é que haja uma chuva de justiça sobre nós. Não importa o que nós estamos vendo acontecer em torno de nós, há juízo sobre essas coisas, mas a justiça de Deus sobre aquele que crê. E essa justiça não vem baseada no nosso mérito, e nem naquilo que a gente pode gerar, mas vem no amor. É isso que a palavra diz: se você semear em justiça. A palavra misericórdia, ela vem também com uma expressão em outra tradução dizendo constante amor. Se você arar o campo da lavoura, é o coração preparado das pessoas, lançando a semente que é a palavra de Deus. E Ele está dizendo: faz isso porque agora é tempo. Sabe o que Deus está dizendo para você e para essa igreja? Agora é a hora. Hoje é o dia. Lança a semente, que é a palavra de Deus. Prega a palavra, em tempo e fora de tempo. 2 Timóteo 4 diz isso. Enquanto é tempo, prega a palavra, porque Deus vai fazer chover justiça sobre você. Senhor, obrigado pela tua palavra viva. Ela já nos alimenta,
e queremos, em nome de Jesus, te entregar por completo os nossos corações, para que tão somente o Espírito Santo se manifeste nesse lugar. Haja cura sobre enfermos, haja libertação sobre cativos, haja salvação sobre aqueles que ainda não obtiveram, mas sobretudo seja glorificado o teu santo nome. Toma, Senhor Deus, as nossas vidas, não só aqui dentro, mas ao sairmos daqui, por onde quer que andarmos, Senhor, que nós possamos levar aos nossos pés com o evangelho da paz, para que as pessoas ouçam, para que todo mundo ouça, que o Senhor Jesus é o Messias enviado, e aquele que nos foi dado como acesso à eternidade. Em nome de Jesus, Senhor, faz a tua obra nessa noite. Você diz amém? Amém. Glória a Deus, pode assentar-se. Você sabe que Deus trabalha em cima de princípios, em cima do tempo. A palavra de Deus mostra claramente sobre isso. Deus tem um propósito para a tua vida. Pode pôr a mão no seu peito e falar: Deus sabe quem eu sou e tem um propósito para a minha vida, de vida eterna, de salvação, não só meu, mas também da minha casa. A palavra de Deus em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 3, diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens, todas as pessoas, sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você sabe que quando você conhece a verdade, Jesus diz: eu sou a verdade. Você se liberta, você recebe libertação, os seus olhos se descortinam e você começa a enxergar as coisas acerca da sua vida. Você sabia que quando você abre o seu coração para Jesus, você consegue discernir puramente os caminhos do coração? A palavra de Deus diz em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é viva. A palavra é palavra viva, e ela é eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela faz divisão de juntas e medulas, da alma e do espírito, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nunca vimos tantas pessoas doentes emocionalmente, porque não sabem discernir os seus sentimentos, porque não sabem para onde ir, não sabem no que crer. Você conhece alguém assim? A todo tempo, em todo lugar, sabe? Se você observar a palavra de Deus, se você crer na palavra de Deus, na palavra viva de Deus, a palavra de Deus vai te instruir, com uma precisão cirúrgica. Você sabe como é que se divide juntas de medulas? Por melhor que seja um cirurgião, imagina naqueles dias falando sobre isso. E você sabe onde começa a alma e o espírito? Onde se divide a alma do espírito? Não. Mas a palavra de Deus no seu coração, ao falar para uma pessoa, vai deixar bem claras essas coisas. E aí você vai poder então dar uma palavra que faz com que essa pessoa venha ao conhecimento da verdade. E ele diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. E aqui, Timóteo diz isso. Primeiro, que a vontade de Deus, o que é que Deus deseja? É que todas as pessoas sejam salvas. Sim? Fala, eu também. Que bom, Deus quer que eu seja salvo. A vontade de Deus é que eu seja salvo. Isso é o propósito. O que move o coração de Deus é isso. E ele diz que também chegue ao pleno conhecimento da verdade. Deus não quer que você fique na obscuridade, na ignorância, na dúvida. Aliás, a dúvida não provém de Deus. Mas você precisa da palavra de Deus. Você acabou de ver isso. E ele diz mais uma coisa: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Amém? Isso está posto, estabelecido. Então eu queria só dizer para você: Deus tem um propósito, e há um tempo
Esse texto de Eclesiastes 3:1 traz isso para você. A palavra de Deus diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo, fala, ainda há tempo. Há tempo para que a vontade de Deus se cumpra na minha vida, se cumpra na minha casa. Diga assim: ainda que os meus olhos não consigam ver, e ainda que tudo à minha volta diga não, o tempo é de Deus, e o propósito de Deus é que haja salvação, e é nisso que o meu coração vai ser firmado. Amém? Glória a Deus. Um princípio estabelecido sobre o tempo, em Gênesis 8:22, diz que enquanto a terra durar, nunca vai deixar de haver sementeira e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Acerca de semeaduras e colheitas, Deus traz na sua palavra de Gênesis Apocalipse referências precisas também sobre isso. E uma delas está exatamente nesse texto de Oséias. Antes, em Gálatas 6, de 7 a 10, há uma advertência acerca dessa lei da semeadura e colheita. Sabe, a palavra nos mostra que Deus, Ele lida de uma forma atemporal com as coisas. Nós somos lineares, mas Ele já visitou o futuro antes do começo. Ele já conhece, Ele já foi lá na frente, já estabeleceu o propósito dEle para que se cumpra. É por isso que você pode ter essa convicção. Sabe que Deus já foi lá no seu futuro, já marcou o dia da sua conversão. O seu marido, aquele cabeça dura, fica tranquila, Deus já visitou o futuro dele. Se ele é duro demais, Deus já quebrou a dureza do coração dele. Eu gosto de ver as formas com que Deus lida também com a piscicultura. Mas eu não sou da lavoura, eu sou do mar. Eu costumo dizer o seguinte: olha, também Jesus fala sobre pescas. Ele fala sobre a rede, que é a palavra, né? O mar, que é o mundo, os peixes são homens. Mas alguns não querem vir pela rede, então vem pelo anzol. Mas quando uma mulher ora mesmo, ele vem até no arpão. E eu falo com alguns amigos, eu falo assim: você quer vir de que jeito? Na rede, no anzol ou no arpão? Pode ser que seja a última coisa, e eu já orei por muitos deles e estavam quentes ainda na UTI, quando eu orei por eles. Mas digo: olha, não há muito mais para este corpo, mas a tua alma está entregue e você está salvo. Você rendeu-se a Jesus. Que pena que você só fez isso agora. Eclesiastes 12 nos exorta sobre isso. Ele diz assim: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e diga: não tenho neles prazer. Mas sabe, o amor de Deus é tão grande que ainda Ele diz: bom, se você não fizer isso ainda quando você é jovem, faça isso enquanto você estiver amadurecendo. Ele fala: faça isso enquanto os seus molares ainda estão preservados. Faça isso antes que se curve e se dobre as suas pernas, antes que se embranqueçam as suas cãs. Ele está dizendo: sabe, faz isso antes de envelhecer. Mas se não, faça isso, velho. Mas pelo menos faça isso antes que se rompa o fio de prata e antes que se quebre o jarro junto à fonte. Ele diz: faz isso antes de morrer, porque senão está selada a tua sorte. E é nisso que eu quero te dizer: há um tempo, e esse tempo precisa ser cuidado, precisa ser observado, especialmente esse tempo que estamos vivendo de jubileu. Eu quero prosseguir na leitura da palavra, retomando esse texto de Gálatas 6, exortando sobre a
a semeadura e a colheita, ele diz: não vos enganeis, de Deus ninguém se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Sabe o que é? Existem impulsos, existem desejos. As pessoas são movidas pelo coração. E se lessem a palavra de Deus diz em Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mas ele não é só enganoso, ele é enganoso mais do que todas as coisas. E diz assim: olha, é tão corrupto, quem o conhecerá? Eu só, o Senhor, esquadrinho os corações. Deixa eu te dizer uma coisa, não ande segundo o impulso do seu sentimento, do seu coração. Cada vez mais há uma campanha, há uma conspiração nesse sentido, para as pessoas fazerem aquilo que lhe dá na telha, aquilo que lhe traz prazer. Nunca vivemos um ambiente hedonista como agora, porque o que se vende é prazer, e as pessoas estão se sentindo cada vez mais justificadas em extravasarem-se na busca da sua satisfação, porque se sentem no direito. Somos individualistas cada vez mais, sempre somos vítimas, sempre temos uma história triste para contar, e a história mais triste é a minha. Se você souber o que eu já passei na minha casa, e não só na minha casa, antes da minha casa, olha, o dia que eu contar a minha história, você vai chorar. E isso parece que abre portas, justifica para que você tenha acesso a qualquer coisa que te dê prazer. Isso é semear na carne. Porque o que manda é o coração. E se a palavra já está dizendo que o coração é enganoso, sabe o que Jesus fala? Você confiaria num homicida? Você confiaria em alguém que vive roubando os outros? Você confiaria em alguém que está aqui num momento, aí quando alguém sai, ele começa a falar mal dessa pessoa que acabou de sair? Você confiaria em alguém que fala de Deus com desprezo e zombaria? Então por que você confiaria no seu coração? A palavra de Deus diz em Mateus 15:19, que do coração procedem homicídios, maus testemunhos, blasfêmias, roubos. Do coração provém essas coisas, e eu vou confiar nesse impulso que vem desse lugar? Então eu semeio na carne, eu semeio na satisfação, e Deus fala que isso só dá uma colheita: corrupção, morte. Romanos 6 diz: a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A inclinação para a carne é morte, inimizade contra Deus. Gálatas 5,16 diz que eu não faço o que eu quero, mas a minha alma é disputada pela minha carne e pelo meu espírito, e vence aquele que eu mais alimento. Então, se eu lanço sementes para a carne e eu fortaleço a carne, isso gera morte. Não vai dar certo. Não quer dizer que nós não sejamos tentados, nós não sejamos impulsionados a querer coisas, mas sabe onde está a grande vitória? É em você falar: não é por aqui, não vai ser assim. Eu subjugo esses impulsos, essas vontades, subjugo o meu apetite, subjugo aquilo que aparentemente me daria prazer, na palavra de Deus, porque já está dito que essa palavra é viva e eficaz, e ela me faz discernir os pensamentos e intenções do coração. E mais, aqui em Gálatas 6:7, na continuação, ele diz: quem semeia na sua própria carne colhe corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Eu profetizo sobre a tua vida que hoje o Espírito Santo está trazendo uma nova dimensão de discernimento na sua vida,
onde você vai subjugar os seus impulsos carnais e vai semear no Espírito, porque a promessa é que você vai colher vida e vida eterna. Sabe que eu ouvi algumas pessoas dizendo: eu estou cansado de ser certinho. A gente faz tudo certo, dá uma olhada aí, quanta coisa. Meu amigo mesmo, que fez um monte de coisa errada, sabe o que está acontecendo? Está com férias não sei aonde, está com uma casa nova, está com um carro novo. Quantas pessoas eu tenho ouvido dizer isso? Quantos casamentos estão indo para isso, dizendo, sabe dizer, olha, eu tenho procurado preservar meu casamento, mas, quer saber, eu estou cansado de ser bonzinho. Estou cansado de fazer a coisa certa. E o que é pior, sabe, que existem alguns lugares que tem uma placa até de igreja, que estão até dizendo sobre isso ali no meio, estão vivendo isso. Não podemos enganar a Deus. E sabe, Deus não muda, a sua palavra não muda, murcha a erva, seca a flor, mas a palavra permanece para sempre. Nele não há sombra de variação. Esses princípios que Deus está estabelecendo dizem, enquanto a terra durar, terá semeadura e terá colheita. Ele diz, não semeie corrupção, não semeie na carne. Diz a palavra, não nos cansemos de fazer o bem. Mas eu não tenho volta. As pessoas não reconhecem. Querido, você não faz o bem porque alguém vai reconhecer. Você não faz o bem porque você espera algo em troca. Você faz o bem porque você ama a Deus, e Ele já deu a você todo o bem de que você precisa. Você é apenas um mordomo, um distribuidor do bem que você já recebeu. Por isso você não pode se cansar. Sabe por quê? Porque Deus não se cansa de te abençoar. Antes, você tem que fugir da bênção. E a Bíblia diz que a bênção de Deus vai correr atrás de você. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. E principalmente os da família da fé. Então venha comigo novamente para Oséias. Lá no capítulo 10 ele diz assim, semeai para vós outros em justiça, ceifando o constante amor, ou a misericórdia, arando o campo da lavoura, do pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor. Você já ouviu sobre a parábola do semeador, não ouviu? Você já ouviu sobre a revelação que Jesus traz, quando ele fala àqueles discípulos, ele começa a falar que o semeador saiu a semear. Eu estou em Lucas 8, nem precisa abrir, mas ele traz claramente sobre os tipos de terrenos, e todos eles dizem respeito ao coração. Mas aí tem uma hora que Jesus diz assim, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. E por isso os outros ouvem por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo também não entendem. E ele diz, esta é a parábola. Lucas 8:11, a semente é a palavra de Deus. E é nisso que eu quero te chamar a atenção. O que é que você tem feito com essa semente? A Bíblia, a palavra de Deus, a palavra viva de Deus. O que você tem feito com ela? Como você tem lidado com a palavra? Você tem o privilégio de ter com você um dos maiores pregadores da atualidade. Eu considero o apóstolo Lamartine, para mim, um modelo de pregador. E olha, eu me examino para saber se eu não estou sendo tendencioso, se eu não estou sendo um pouco condescendente pelo amor que eu tenho e pelo respeito que eu tenho. Você conhece a vida desse homem.
Você conhece a família dele, você sabe que é alguém que não só se aprofunda no conhecimento da palavra, mas vive o que prega. E é isso, o que importa é você não só ter conhecimento, mas ter o poder. E não há nada mais poderoso no uso da palavra do que viver a palavra. Jesus diz: errais por não conhecerdes nem a palavra e nem o poder de Deus. E é nisso que eu quero te chamar a atenção, para que você fique atento. Porque a unção que está sobre os apóstolos Lamartine e Lilian escorre para a tua casa. Não só para a sua, mas para os seus descendentes. Corre pela minha vida. Eu tenho certeza que você recebe de Deus todas as coisas, mas aqueles que põem a mão sobre a sua cabeça fazem diferença. E a mão dos nossos apóstolos estão sobre as nossas vidas. E eu preciso agora fazer com que as pessoas que estejam também ao meu alcance sejam também beneficiárias e destinatárias dessa bênção. Levanta a sua mão, diga: eu preciso dar às pessoas daquilo que eu tenho recebido. Existe uma multidão à minha frente que precisa do meu testemunho de vida para conhecerem o amor de Jesus. Porque é tempo de buscar a Deus. O arar o coração significa justamente quebrar aquelas pedras. A palavra fala sobre pedras, fala sobre espinhos, fala sobre o caminho, e permitindo que essa palavra ela seja receptiva, seja recebida no nosso coração. E eu quero então deixar com você aqui 3 destaques necessários nesses dias, para que nós possamos buscar a Deus. Primeiramente, o invocar, o verbalizar, porque a palavra diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se você não tem invocado a Deus, preocupe-se. O que é que você pode colher dos seus dias? Como foi essa semana toda? Quantas vezes você invocou a Deus? Você pode falar: Deus, tem misericórdia de mim. Porque se a boca fala do que está cheio o coração, e se eu não invoco a Deus, então será que isso não é porque o meu coração está vazio de Deus? Será que não é porque eu tenho me ocupado daquelas coisas que o semeador lá disse, preocupações desse mundo? Porque na verdade, se você fizer uma síntese da sua semana, você ouve muito mais coisas que contaminam do que santificam. Nós estamos expostos o tempo inteiro a coisas que contaminam a nossa esperança, ou não? Hein? Estamos expostos na rua, em casa, no trabalho, o tempo inteiro alguém com um ânimo dobre, com um desespero, com angústia, para não dizer pelas mídias. Eu preciso tomar cuidado com isso. Eu tenho um registro aqui, que certamente você também já conhece, desde Gênesis. Eu tenho o capítulo 4, verso 25, quando tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Olha a expressão que eu tenho: daí se começou a invocar o nome do Senhor.
como Deus é bom. Deus visitou aquela família num novo contexto e colocou no coração deles aquilo que havia se perdido no Éden. Sabe por quê? Olha, Romanos 10:13 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, porém, invocarão aquele a quem não creram, em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Eu quero te exortar aqui agora a deixar Deus mostrar no seu coração o quanto vale uma vida. Uma vida que você nem conhece, uma pessoa que você nunca viu, mas que ao passar por ela na rua, arde o seu coração. E você começa a sentir um peso tão grande em olhar para essa pessoa, às vezes, quem sabe, dar um sorriso e dizer: olha, Jesus te ama. Existem seitas, existem filosofias se passando por ciência nos nossos dias, para esvaziar a fé das pessoas na palavra de Deus e em Jesus Cristo, de uma forma assintosa, de uma forma grotesca e pouco inteligente. Porque negar o que a palavra e o que a história já produziu acerca de Jesus e do seu testemunho. Mas onde estão aqueles que vão falar do amor de Deus? E eu quero dizer algo para você. Se você buscar a Deus, você não consegue passar um dia sem arder o seu coração por alguém ao seu lado, ou por alguém que você conheça. É tão interessante como Deus age, porque é isso mesmo. Ele começa a colocar pessoas especiais no seu coração, para que você interceda por elas, para que você sofra por elas, para que você se sacrifique por elas. E isso não é nem uma gota do que Jesus fez por você. Isso não é nem um milésimo do que Ele tem por fazer. E nós somos o bastante para transformarmos a face desse Brasil, se os que creem e os que buscam se dispuserem a expressar o amor de Deus no seu dia a dia. Sabe que às vezes é por segundos, porque quem faz a obra é o Espírito de Deus, nós somos apenas instrumentos. Então eu quero te exortar a se incomodar se você passar um dia sem que você fale do amor de Deus para uma pessoa. Ah, mas eu não tenho ministério de evangelista. Querido, isso não tem a ver com ministério. Porque a minha Bíblia diz que o que ganha almas é sábio. E se mais uma vez a boca fala do que o coração está cheio, basta eu sair por aí esparramando o que Jesus está fazendo na minha vida, o que Jesus está realizando na minha casa, o que eu espero em nome da palavra, o que a palavra falou comigo, o que Deus está falando comigo naquele momento, e as pessoas vão sendo impactadas à minha volta. Eu já disse, elas estão com sede. As pessoas estão com sede. Mas aqui está dizendo o quê? Como é que essas pessoas vão invocar se não tiver quem pregue? Invocar, fala invocar. Eu preciso invocar. A palavra é epikaleomai. Depois você pergunta para o apóstolo Lamartine. Segunda coisa que eu quero destacar no buscar a Deus é o ouvir e praticar. Em Tiago 1, agora eu quero ler esse texto com você, se você tiver a sua Bíblia, não só pelo acompanhamento do texto aqui, mas diz assim, sobre a prática da palavra de Deus: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus.
Cuidado quando a ira é que te move. E isso é uma luta, sabe? Porque muitas vezes essa ira vem com bases numa autojustificação. E nós somos contaminados cada vez mais com esses impulsos. Mas a minha Bíblia está dizendo que a ira não produz a justiça de Deus. Que interessante. Enquanto Oséias vem dizer que eu tenho que semear justiça para ceifar o amor, e que é tempo de buscar a Deus até que Ele venha e chova sobre nós justiça, eu preciso tomar muito cuidado com o que me move, para que eu justamente não venha fazer exatamente o contrário daquilo que a palavra não me orienta. Continuando, diz, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Está falando sobre prática aqui? Fala que sim, que você acerta. Fala sim. Fala, está falando em viver a palavra de Deus. Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Isso é como enganar-se a si próprio. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Faça isso de manhã, no espelho. Você põe o seu rosto, ele permanece tão somente enquanto você está diante dele. Quer uma coisa mais efêmera do que essa? Ele está dizendo, quem ouve a palavra e não pratica, tem uma vida assim, que se esvanece. Eu queria ter um espelho agora para você ver, mas procure fazer isso. Olha no espelho, você vai lembrar o seguinte: eu não posso ser como, a minha vida não pode ser como a imagem desse espelho, que se desvanece tão logo quanto eu saia daqui. Ao contrário, a palavra de Deus diz que nos dias de Moisés, quando ele descia da montanha, aquela glória ia se desvanecendo, e por isso ele cobria o véu de rosto. Mas sabe o que ele fala acerca daqueles que contemplam Jesus? Que seremos como Ele é. Ou seja, as pessoas vão olhar no seu rosto e vão ver Jesus. Isso converte o coração das pessoas. Na sequência, nesse mesmo texto, diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, que é o próximo ponto que eu quero, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Sabe, isso nem é mérito nosso. Eu digo para você, como Deus tem sido bom comigo, com a minha casa. Eu nem começo aqui a contar a minha história, mas o apóstolo Lamartine conhece bem, e sabe de que luta nós viemos. Não só o apóstolo Lamartine, mas aqui tem tantos amados aqui, que nos acompanharam nessa caminhada. E eu quero garantir para você que eu saí de uma família totalmente arrebentada, ultra religiosa. Meu avô era um sher muçulmano, um homem muito fiel àquilo que ele cria. Lia o Corão das 4 às 7 da manhã todo dia. Alguém está fazendo isso com a Bíblia aí? Eu tinha uma tia, a minha tia budista. Os pais da minha mãe, especialmente a minha avó, a minha mãe, católicos. Meu pai espírita. Todos fiéis no que faziam, no que criam. Todos
praticantes disso tudo. Mas não foi o bastante, a minha casa desabou. A minha família desabou, meus pais se separaram. E eu, como filho mais velho, sofri bem de perto isso tudo. Antes de você se separar, pense bem. Não é isso que vai resolver. Sabe que Deus é solícito para com a tua família? Ah, mas eu acho que eu casei na ignorância. E eu declaro, você ainda vive na ignorância se você pensa só assim. Porque se você não permitir que Deus opere na sua casa agora como está, quem diz para você que vai ser em outra circunstância, com outra pessoa? Eu quero garantir a você que Deus está olhando para a tua casa, e Ele só quer que você se converta, Ele só quer que o seu coração se dobre, Ele só quer que você pare de procurar o erro em quem está ao seu lado e comece a olhar aquilo que está em você. A minha Bíblia diz que os que se humilham serão exaltados. Deus está esperando que você se quebrante. Deus está esperando que você o busque, para que Ele se manifeste. E salva seu marido, salva sua esposa, os seus filhos, mesmo aqueles que já estão longe há muito tempo. Sabe que nessa noite Deus pode estar fazendo algo longe daqui, lá no coração do seu filho, pondo um peso no coração dele de angústia, que só vai resolver a hora que ele voltar na tua presença. E ao chegar até você esperando a sua resposta, por mais dura que seja, mas a hora que você olhar e dizer: meu filho, eu te amo, me dá um abraço, vamos começar de novo. Eu profetizo sobre a tua vida. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eu declaro sobre a tua vida esta palavra hoje, valendo para a conversão e transformação de toda a sua casa. Deus ama a tua vida e a tua família. É um prazer especial para Deus completar a obra na sua casa. Eu vim, como disse, de um lado totalmente desfacelado, sem qualquer referência ou expectativa de uma família duradoura. E em 82, contei, não era para falar a data, Deus me dá uma namorada linda. Não foi 82, desculpa, é que eu já estava querendo. É que desde 82 eu a conheci, o ano em que eu me converti, o apóstolo Lamartine falou: primeiro é para Deus. É que eu tentei primeiro para mim. Não faça isso. Não tente ganhar o seu noivo, a sua noiva, para você primeiro. Me custou mais de 6 anos isso. Mas Deus teve misericórdia e preservou. E nós fizemos, essa semana, 26 anos de casados. Amém? 4 filhos, não parece, né? Mas eu sou pai de 4 filhos, tá? 2 netos. E a nossa casa é um ambiente frutífero. É um ambiente de paz, né? Estão aqui. É um ambiente normal, onde a gente tem nossas discussões, mas a gente não sabe viver sem estarmos juntos, e sabemos que a palavra de Deus aqui governa naquela casa. Meus filhos vão ter vida longa, sabe? Porque eles me honram, apesar de mim. Apesar de mim. E eu quero dizer que isso está sobre a sua vida e sobre a sua casa. Porque a palavra de Deus é a mesma, e o amor de Deus é o mesmo, ele está ao seu alcance, mas é preciso que você o invoque, é preciso que você ponha em prática a palavra de Deus. E o terceiro ponto, encerrando, é essa perseverança que já o texto anterior disse. Ele diz: persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Tiago 1 mesmo, no
versos 2 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Fala comigo, ação completa. Você sabe que tem pessoas que estão quase chegando e desanimam. Aliás, essa é a diferença entre os vencedores e os perdedores. É que os vencedores prosseguem de onde os perdedores param. Não desista. Como você ouviu, não desanime. Deus não se agrada dos que retrocedem. Não pare. Não fique no quase. Tem um cara que está eternamente se arrependendo. O nome dele é Agripa. Em Atos 26, 28 diz que esse cara era um rei a quem Paulo se dirigiu, e depois de ter ouvido o evangelho, ele disse assim: por pouco me persuades a me fazer cristão. Fala assim, ele foi quase salvo. Está eternamente perdido. Eu sinto que aqui alguns estão tão próximos, estão tão perto. Não para agora. Não desanima agora. Não retroceda agora. Persevera. Persevera. Apocalipse 3:10 em diante diz: isso faz a diferença naquela igreja que Jesus vem buscar. Porque perseveraram na palavra. Tem uma exortação em Gálatas 5 que diz: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Você estava indo bem. Ah, mas eu não via resultado. Não precisa, porque nós não andamos segundo os olhos, mas segundo, oh, aleluia, eu louvo a Deus por isso. Oh, como você não precisa enxergar, não precisa estar diante dos teus olhos físicos, ao contrário, vai estar muito, muito mais perto quanto menos você vê. A palavra tem nos exortado tanto sobre essas coisas. Aqueles que não viram, mas creram, como lá em João 11, 4 e 40. Quero que então essa palavra te exorte e te incomode. Você estava correndo bem. Quem te impediu de continuar a obedecer à verdade? Reflete agora, vamos orar um pouco. Põe a mão no seu peito e diga: meu Deus, se eu estava correndo bem e já não sou mais assim, revela para mim essa noite o que entrou na minha vida, o que me contaminou para deixar de obedecer à verdade. E ainda esta noite, me exorta com teu amor, e antes que amanheça o dia, enquanto os raios da sua misericórdia estão sendo renovados, meu Deus, desperta o meu coração para buscar o Senhor e para andar em novidade de vida. Eu quero encerrar com um informe histórico, e me perdoe se tiver alguma coisa que precisa ser. Eu estava falando hoje com o Mauro. Tinha um antropólogo chamado Howard Crawford, na década de 40, e ele descobriu aquilo que seria um túmulo de um dos faraós. E ele contou com a ajuda de um milionário inglês, dizendo: antes de morrer eu quero ver isso descoberto. E esse homem deu a ele carta branca para investir, mas depois de 25 anos sem sucesso, ele disse: olha, eu já não aguento mais, não vou mais investir. E então Crawford disse: por favor, me dá mais uma chance. E ele decidiu voltar de onde ele começou
e rever os seus cálculos. E ele falou: eu vou te dar mais uma chance, uma única expedição. Isso é fato. E então ele começou a cavar. E não demorou muito, e bateram numa pedra, e não era uma pedra, era um degrau. E não era um degrau, era uma escada, e não era mais uma escada, era aquele túmulo perdido. E quando ele entrou, e ao sair, olhando para os lados, ele desmaiou. E então perguntaram: o que aconteceu? Ele falou: eu vi o tesouro mais deslumbrante que alguém possa ver. Bom, e é tanto assim que você desmaiou? Ele falou: não. Sabe o que me tirou o fôlego? É constatar que há 25 anos eu cavei a 10 metros desse lugar. 10 passos. Pensa bem. 10 passos, errando o alvo por 25 anos. Busca Deus. Se você buscar Deus, Ele vai revelar para você onde você precisa cavar. Ele vai mostrar para você onde está a questão. Porque a palavra de Deus é viva. Ele vai revelar a você onde é que está a coisa. E como lá em Apocalipse ele diz: arrepende-te, volta à prática do primeiro amor, volta à prática das primeiras obras. O amor de Deus está aqui impregnado nesse lugar. Eu não sei se você é capaz de sentir, mas eu quero orar com você. Posso pedir que você fique em pé? Eu quero encerrar com 2 textos. Um é de Isaías 55. A partir do verso 6 ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Fala comigo, é tempo de buscar a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Fala: Deus está perto. Fala: apesar de mim, Deus está perto. Eu quero invocá-lo. Eu quero invocá-lo até Ele entrar na minha vida e fazer justiça sobre a minha vida e minha casa. Mas Ele diz: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Fala: Deus é um Deus misericordioso. E converta-se ao Senhor, que se compadecerá, e torne para o nosso Deus, que é grandioso em perdoar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Fala: ainda há tempo. Jesus disse, quando ele abriu o livro, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E quando ele começou a ler aquele texto de Isaías, que é daqui de Isaías, aliás, 61, ele começou a ler dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, aos quebrantados de coração. Enviou-me a restaurar os contritos e a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele parou aqui e fechou o livro. Mas esse texto não acaba aqui. A outra parte que Jesus não leu naquela hora é: a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Sabe por quê? Porque estava abrindo o tempo da graça. Era Ele que estava vindo, o Messias. Você está nesse tempo da graça, mas você está nos dias do jubileu.
Você está no ano do favor de Deus. É tempo de buscar a Deus. Não tenha medo. Renda-se. A consolar todos os tristes. Você está triste? Você já começou o ano assim? Vem para Jesus. Ele vai consolar seu coração. Não importa qual é a fonte, qual é a origem dessa tristeza, dessa melancolia, dessa dor. Não importa, porque Ele é suficiente para suprir o teu coração e toda a tua alma. E o último texto é de Jeremias 29, no verso 11 a 13, que também você conhece, mas eu quero que o Espírito Santo registre esse texto, selando esse momento. Jeremias 29, 11 diz assim: pois eu sei os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis. Fala, é importante invocar. E ireis e orareis a mim. E ele dizia: eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Glória a Deus. Diga: Senhor Jesus, sou um pecador, mas creio que a tua morte na cruz me lavou dos meus pecados. Revela no meu espírito a profundidade, a altura e a largura desse amor, para que eu jamais ande insensível ao teu sacrifício, ao teu amor, a fim de te invocar, de viver a tua palavra e perseverar, dando testemunho às pessoas, para que elas conheçam o teu amor. A partir da minha casa, eu me ofereço nessa noite, para que a revelação do teu amor me torne sábio, a fim de que lá na minha casa eu possa dar testemunho desse amor. Eu creio na ressurreição de Jesus Cristo, para andar em novidade de vida, a começar na minha casa. E eu creio na tua promessa, que se eu crer em Jesus, invocar o seu nome, viver a sua palavra e perseverar, não só eu, mas a minha casa será salva. Porque é tempo de buscar a Deus. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus.